Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 3 de Língua Portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Nós vamos para a aula 7. A aula 7, Casa na Árvore, está na página 11. Objetivos da aula: analisar aspectos de textualidade no gênero textual resenha. Apreciação de produção cultural juvenil. Então, no exercício 1, tem uma resenha para leitura. A Casa na Árvore com 13 Andares, Andy Griffiths, editora Fundamento, por Luana S., 4º ano. O livro A Casa da Árvore com 13 Andares foi escrito por Andy Griffiths, ilustrado por Terry Denton e publicado pela editora Fundamento em 2016. São 13 capítulos e 245 páginas, com algumas palavras em cada página, mas muitas ilustrações em preto e branco. Andy e Terry são melhores amigos e vivem em uma casa na árvore. Mas não é uma casa na árvore normal. Ela tem 13 andares. Cada andar é uma aventura. Você não sabe o que pode acontecer se entrar lá. Eu adoro e amo este livro porque ele é muito engraçado. Li cada palavra com muito prazer. Ele consegue transformar seu pior dia no melhor. Recomendo este livro para crianças que já sabem ler e para quem gosta de comédia. O autor, Andy Griffiths, escreve livros infantis e é best-seller, mais vendido em português, do jornal The New York Times, com a coleção da Casa da Árvore, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias pelo mundo. Aqui ao lado tem uma ilustração bem bacana da Casa na Árvore. Tem a fonte aqui embaixo, né, após o texto, o título do texto, né, que é uma dica da leitora, que foi publicado no jornal Joca, o endereço de publicação e a data de acesso. Vale lembrar aqui, pessoal, que resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, por exemplo, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. Então, vocês observem que aqui no início da resenha tem uma descrição, um resumo, as informações principais a respeito do livro. Então, essa parte que sintetiza o livro. E depois vem aqui, olha só no segundo parágrafo, vem a apreciação do leitor, vem a opinião do leitor. Eu adoro e amo este livro, porque ele é muito engraçado. Ele consegue transformar seu pior dia no melhor, né? Por exemplo, então aqui é a opinião, tá? Essa apreciação da obra. Aqui tem a recomendação do livro, né? Então, esse é um exemplo de resenha, tá? Gênero textual resenha, então, que pode ser a descrição de um texto, ou de um filme, ou de uma outra obra, e além disso, ter a expressão de opinião. Ter a expressão de uma opinião a respeito, né, dessa obra lida, apresentada, então. Na página 12, a questão 2 propõe o seguinte: em duplas, converse sobre as perguntas a seguir, anote as conclusões que vocês tiveram a partir da conversa. Letra A: quem é a autora do texto? Por que ela foi escolhida para escrever a resenha? Então, certamente vocês identificaram com facilidade que a autora da resenha é Luana S., estudante do 4º ano.
Ela foi escolhida para escrevê-la, pois é leitora do jornal e gosta muito desse livro, né? Gosta muito do livro. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: o sobrenome da Luana está abreviado. E, geralmente, sobrenomes você não abrevia quando você está escrevendo o seu nome, né? Se for o último sobrenome, você não abrevia. Você pode abreviar o sobrenome do meio, caso tenha mais de um. Agora, neste caso, o sobrenome dela foi abreviado para não identificar a pessoa, porque só o primeiro nome não é suficiente para identificar a estudante. Então, é uma forma de preservar a identidade da estudante que é menor de idade e não pode, então, ter a sua identidade exposta, revelada publicamente, tá? Então, é só neste caso aqui específico que o sobrenome é abreviado. Por favor, lembrem-se, quando vocês forem escrever seu nome com sobrenome, o último sobrenome não se abrevia. Muito bem. Letra B. O texto está dividido em 3 parágrafos. Qual é o tema principal de cada um deles? Então, para responder essa questão, você volta no texto, lê, ou melhor, você relê o primeiro parágrafo com calma e identifica o tema dele. Depois o segundo parágrafo e assim por diante. Então, pessoal, como eu tinha explicado para vocês, o primeiro parágrafo tem como foco informar sobre a obra, falando do autor, o número de páginas e um resumo do enredo. Esse primeiro parágrafo tem essa apresentação da obra, tá? Já no segundo parágrafo é onde vemos a opinião da autora sobre a obra e suas impressões pessoais, a sua apreciação da obra. No terceiro parágrafo, ela recomenda a obra para um público específico. Letra C. A resenha apresenta informações sobre a obra, mas também a opinião da autora. Transcreva um trecho informativo e outro opinativo. Observem bem. Então, pessoal, tem várias possibilidades para essa resposta, né? Um exemplo é esse daqui, por exemplo, um trecho informativo. São 13 capítulos e 245 páginas. Observem também que esse exercício está preparando vocês para saberem a diferença, para começarem a diferenciar fato de opinião. É como se nós dissermos aqui, olha, 13 capítulos e 245 páginas é o que é de fato o livro, é assim, né? Um outro exemplo seria o nome do autor e o nome do ilustrador. Isso não muda, isso é um fato, são eles que de fato escreveram e ilustraram esse livro. O nome da editora, o ano de publicação, são informações, né, verdadeiras a respeito desse livro, são fatos a respeito desse livro, tá? Agora, opinativo, aqui um trecho opinativo em que traz a opinião da autora da resenha. Por exemplo, eu adoro e amo este livro. É a opinião desta garota que leu o livro e é a autora desta resenha. Se outras pessoas fizerem a resenha sobre a mesma obra, a parte informativa, que são os fatos a respeito do livro, isso não vai mudar. Agora, a opinião de outros leitores pode ser completamente diferente, tá? Então, isso que é importante vocês observarem, tá? Começarem a entender, então, a diferença entre fato e opinião. A opinião é própria de cada um, varia de acordo com cada pessoa, certo? Ela pode mudar. A informação, o fato, não. Fiquem atentos a isso, tá bom? Letra D. Quando você busca um livro, filme ou série novos para conhecer, você lê resenhas antes? Justifique sua resposta.
Olha só, pessoal, agora cada um de vocês vai escrever aqui com as suas palavras se você costuma ler resenhas sobre o livro que você quer ler, sobre o filme, sobre as séries, enfim. Você procura se informar a respeito deles ou você já entra, mergulha no livro, no filme, enfim. Eu creio que a maioria vai dizer que lê resenhas e justificar a sua resposta. Você vai dizer que sim, né? Por exemplo, que você lê resenhas para se informar a respeito do conteúdo, para ter noção do que você vai encontrar naquela história, para ver se te desperta o interesse para ler ou assistir aquela história, tá? Então, pensem com calma nisso daí e escrevam com as palavras de vocês. É bem tranquila essa resposta, pessoal. Na sequência, tem a aula 8. Dê sua dica, na página 13. Objetivo da aula: planejar e produzir uma resenha, levando em conta as características desse gênero textual. Então, agora que vocês já leram a resenha da aula 7, vocês certamente terão mais facilidade para escrever uma resenha, tá? Vocês viram que ela nem é tão extensa e conseguiu trazer as características principais do gênero textual resenha. Imagine que você foi convidado por um jornal para escrever uma resenha sobre alguma obra. Siga os passos a seguir para planejar seu texto. Primeiro passo, letra A. Escolha a obra, um livro, um filme, uma série, levando em conta o quanto você conhece ou se interessa por ela. Ou seja, né? Se você conhecer bem essa obra, gostar bastante dessa obra, tiver bastante afinidade com essa obra, fica mais fácil para você escrever a resenha. Letra B. Faça uma pesquisa sobre as informações da obra, como o autor ou diretor, ano, a editora ou a produtora, os atores, os personagens, o país que foi feito. Observem que essas informações sobre a obra escolhida para a resenha, essas informações, olha lá, o próprio nome já diz, né? As informações sobre a obra. Você vai colocar naquele primeiro parágrafo, né, que tem esses fatos sobre a obra que você vai apresentar. Em seguida, faça uma lista de alguns pontos da obra que você deseja comentar. Isso é para você ter um roteiro daquilo que você vai escrever, para você não ter que ficar, digamos assim, divagando muito, quebrando muito a cabeça sobre ideias para escrever a sua resenha. Então, quando você faz o roteiro, né, você anota ali os pontos principais que você quer apresentar, fica mais fácil de você escrever sobre a obra. E fica mais fácil de você lembrar o que é que você quer escrever sobre ela. Então, pessoal, certamente os professores de vocês vão orientar, vão ajudar, vão dar dicas para vocês escolherem uma obra para você fazer a resenha, né? Mas certamente eles vão falar isso, olha, escolha, né, um livro, ou um filme, ou uma série que você goste bastante, até mesmo um jogo, que você tenha afinidade, facilidade para escrever sobre ele ou sobre ela. Muito bem, escrevendo a resenha. Utilize o material que você pesquisou durante o planejamento e redija a resenha. Ou seja, você pesquisou anteriormente, você escolheu a obra que você quer fazer a resenha, você pesquisou informações principais sobre essa obra, né? Como autor, editora, ano de publicação, essas informações principais, né? O país em que foi publicado, os personagens principais. Isso vai ser útil, né, na sua resenha.
É claro, né, que você também deve colocar o título na sua resenha, né? Não se esqueçam do título, tá? Primeiramente você vai colocar o título. Eu sempre aconselho os meus alunos, coloquem o título, pulem uma linha para começar o primeiro parágrafo, deixe o espaço no parágrafo para ficar bem apresentável o texto esteticamente. No primeiro parágrafo, então, você vai começar apresentando essa obra que você está fazendo a resenha. O livro tal, ou o filme tal, a série tal. E observem que o nome do livro ou o nome do filme você vai colocar com inicial maiúscula e entre aspas para destacar o nome da obra que você está fazendo a resenha. E aí você vai colocar o filme tal, foi publicado no ano tal, ou o livro, né? E assim por diante. Foi escrito por fulano de tal, o autor desse livro é fulano, ou o diretor desse filme é fulano, esse filme foi lançado em tal ano, e você vai dar as características principais dessa obra, tá? Você vai colocar um resumo do enredo, em poucas palavras, em poucas linhas, contando do que se trata essa obra, qual o conteúdo dela, tá? Quando eu falo obra, pode ser aí o filme, um livro, uma série, certo? No segundo parágrafo, você vai dar a sua opinião, a sua apreciação. Então, você vai escrever o que é que chama a atenção nessa obra, por que você gosta dela, e você vai poder expressar a sua opinião. Então, voltem lá, se vocês tiverem dúvida, dificuldade, no segundo parágrafo da resenha da Luana, onde ela escreve: olha, eu adoro e amo este livro, porque ele é muito engraçado. Li cada palavra com muito prazer. Ele consegue transformar seu pior dia no melhor. Então é uma forma de você colocar a sua apreciação. O que é que você gosta nesse filme? Olha só, como você se sente quando você assiste esse filme, o que ele desperta em você, né? Ou o que você sente quando você lê esse livro, e assim por diante. E no terceiro parágrafo, você pode recomendar essa obra que você está fazendo a resenha para os futuros leitores ou para, né, os futuros telespectadores. Você recomendaria essa obra? Como que você faria a recomendação dessa obra, tá? Então, é como se você estivesse fazendo uma certa propaganda, né, dessa obra, tá? Uma divulgação. Então, você vai fazer a recomendação de leitura ou de filme. Observem que a sua resenha precisa ter pelo menos 3 parágrafos para ficar organizada, apresentável. Não precisa fazer parágrafos muito longos, a resenha não precisa ficar muito extensa, mas precisa ter essa estrutura básica: título, pula a linha, deixa espaço no início do parágrafo, primeiro parágrafo de apresentação da obra, segundo parágrafo de opinião sobre a obra, e terceiro parágrafo de recomendação sobre a obra. Tudo bem, pessoal? Está claro para vocês? Qualquer dúvida pode perguntar, inclusive nos comentários aqui do vídeo, viu? Depois que vocês escreveram a sua resenha, também é interessante você lembrar o seguinte, que você pode adicionar imagens ou ilustrações que se relacionem com a obra. Você mesmo pode fazer um desenho ou você pode, né, digitar a sua resenha, inserir uma ilustração através do seu computador, do site de buscas, uma foto, uma imagem, enfim, tá? Quando finalizar o texto, faça a leitura novamente para revisar e corrigir, a fim de aprimorá-lo. Esse item é muito importante, que é o seguinte, que é a autocorreção. Você desenvolver essa capacidade de você mesmo ler o seu texto, depois que você já fez, você lê com calma, com atenção, observando o que é que você poderia melhorar, se tem alguma coisa para você corrigir, se está faltando acentuação em palavras, pontuação, se tem alguma coisa na ortografia que você pode melhorar e até mesmo e inclusive no conteúdo do texto, no caso aqui, no conteúdo da resenha, tá bom?
Além disso, ao final da sua produção, né, depois você vai entregar para o seu professor vai revisar, vai corrigir para você e você vai escolher uma forma de publicar sua resenha. E isso vai ser combinado com o seu professor, né? Olha, onde vocês vão divulgar a sua resenha? Nas redes sociais? Nas redes sociais da escola, por exemplo? Olha, a turma tem um blog, de repente a sua turma tem um blog, tem um site ou a sua escola onde você pode divulgar. Se não for possível ter acesso a celular ou computador com essas ferramentas, você pode confeccionar um cartaz para fixar na escola, pode ser colocado no mural da escola, pode ser lido na classe para os demais alunos, porque quando você lê na classe, você também torna pública, ou seja, você é uma forma de publicar o seu texto, certo? Então, aqui são as sugestões para você escrever a sua resenha. Espero ter colaborado com vocês em mais essas aulas. Agradeço a todos e conto com vocês para os próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.